Então, nossa saudação a todos, em nome de Jesus. Hoje que é a nossa segunda-feira, live da segunda-feira, e vamos estar fazendo um regard do culto mundial de ontem à noite, né, que foi falado bastante. Ele falou bastante forte com a igreja, para alertar a igreja, né, para a igreja sair daquela acomodação espiritual e ter muito cuidado com a apostasia. Né? Chegando mais um irmão, saudar as irmãs que já estão aqui, a irmã Núbia, a irmã Luzia, e agora o irmão Sullivan, estão aqui com a gente hoje, amém? Então, o título de hoje, a princípio, botei, seja a testemunha de Cristo, amém? O Senhor nos chamou para ser testemunhas, né? E o Espírito está alertando, então. Amém, Sullivan, Deus abençoe, Sullivan, amém? Saudando nós aqui. Né? A palavra diz, no livro dos profetas, vós sois minhas testemunhas. Então, o Senhor te chama à igreja. Esse fim de ano, né? Hoje é a penúltima live nossa, no início do ano, então que a gente possa estar tomando uma posição mais forte, mais firme, como igreja, perante todas as coisas que estão por aí, né? Estão acontecendo coisas muito graves, né? Nunca a iniquidade foi tanta, coisas absurdas, e a iniquidade que aumentou, né? E isso estava previsto na Bíblia, né? Amém? Mas vamos começar, então, fazendo uma leitura. A mensagem foi a palavra do culto mundial, Colossenses 2. Colossenses 2, vamos ler ali do 8 ao 10. Colossenses 2, do 8 ao 10. Amém? Amém. Que fala assim, cuidado que ninguém os venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Amém? Mas então, irmãos, vamos começar aqui antes de pedir, então, para nossa irmã Luzia fazer a oração inicial, depois vamos estar ouvindo 2 cânticos, depois assistir, então, o nosso Nutri-Vídeo de hoje. Amém? Amém, irmãos. Glórias a Deus. Vamos orar, então. Grande Deus e eterno Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, neste momento, Pai, nós viemos, Pai, diante de Ti e pedir perdão, Senhor. Vem, Senhor, estar nos constrangendo, Pai, de todos os nossos pecados, ó Pai querido e amado. Senhor, viemos te pedir, Senhor, arranca, Senhor, o espírito da incredulidade, Pai. O espírito da apostasia, Senhor Jesus, que está, Senhor, dando em nosso derredor, Senhor Jesus. Ó Deus querido e amado, este culto mundial, Pai, nós cremos, Pai, que foi tudo de Ti, Pai. Senhor, desvenda, Pai, os nossos olhos, ó Pai, destapa os nossos ouvidos, Pai, que nós viemos estar atentos, Pai, ao Teu fluir, Pai querido e amado. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, arranca de nós, Pai, tudo que tem impedido, Senhor, de buscar a Tua presença, tudo que tem, Senhor, impedido, Pai, de nós fazer a Tua vontade. Oh, Senhor, purifica, Senhor, a nossa alma, Pai querido e amado. Arranca, Senhor, destrona, Pai querido e amado, toda, Pai, os inimigos, Senhor Jesus, que está agindo lá no profundo da nossa alma, Pai querido e amado. Todos aqueles que estão ocultos, ó Pai, que nós ainda não vimos, Pai, mas que eles estão nos controlando, Pai. Ô Senhor, limpa-nos, ó Pai querido e amado. Liberta-nos, ó Pai querido e amado, desses inimigos, ó Pai, que tem nos afastado, Pai querido e amado, da Tua vontade, Deus querido e amado. Nos faz, Senhor Jesus, a voltar, Senhor, ao primeiro amor, Pai querido e amado. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós viemos, ó Pai, estar, Senhor, atentos ao Teu fluir, Pai, que nós viemos tomar a Tua palavra como verdade, Pai querido e amado. Que nós não viemos estar distorcendo, Pai, como o inimigo tem distorcido, Pai querido e amado. Nos tira, Senhor, da religião. Dissipa, Pai, esse espírito, Pai, esses enganadores, Pai, que está agindo em nosso meio, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, opera, Senhor, a Tua luz, Pai, que venha, Senhor Jesus, estar dissipando, Pai, todas as trevas dentro de cada um de nós, ó Pai. Oh, Senhor,
Tem piedade, Senhor Jesus, do teu povo, Senhor Jesus. Ajuda, Pai, o teu povo, Senhor, que está afastado, que estão, Pai querido e amado, sem vontade mais, Senhor, de Pai igreja. Foi dito, Pai, neste culto mundial, Pai, que nós temos, Pai, que procurar as pessoas que estão afastadas, Pai querido e amado, e fazer todo o custo, Pai, para que nós venhamos trazer elas até você de novo, Deus. Então, Senhor Jesus, nos dai-nos sabedoria, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Pai, estamos no final do ano, Senhor Jesus, e nós temos nos afastado realmente, Pai. Tudo que o Senhor falou naquele seminário é verdade, Jesus. A internet, Pai, tem nos afastado, o mundo tem nos afastado de Ti. Mas nos faz, Pai, buscar a Tua presença de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor não venha nos levar, Senhor Jesus, a fazer nós ter sede e fome, Pai, de justiça, sede e fome da Tua presença, da Tua graça, de ler a Tua palavra, de meditar, Senhor Jesus, dia e noite, como disse lá em Josué. Senhor, abençoa este culto, Pai querido e amado, que está se abrindo agora, a palavra que já foi, Pai, iluminada a nossa mente, a nossa alma, os louvores, Pai, que vai ser cantado, e toda a palavra, Pai, que nós vamos receber, que nós vamos estar recebendo, Pai, com a alma, Pai, aberta, Pai, para que ela venha estar entrando, Pai, e dissipando os espíritos enganadores dentro de nós, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, para honra e glória, e eu agradeço, Pai, por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda justiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Eu confessei-te os meus pecados, não escondi minha iniquidade. De tua presença estejam atentos os teus ouvidos, estejam abertos os olhos teus, para acudires à oração que te faço. Dia e noite devo confessar, pra misericórdia poder alcançar. Atenta, Senhor, para a oração que te faço. Estejam atentos os teus ouvidos, estejam abertos os olhos teus, para acudires à oração que te faço.
devo confessar, pra misericórdia poder alcançar. Atenta, Senhor, para a oração que te faço. Atenta, Senhor, para a oração que te faço. Amém. Esse próximo louvor diz para cada um de nós batalharmos pela fé, pois chegou o tempo em que homens não aguentarão a sã doutrina e cercar-se-ão de mestres, onde os desejos dos corações é de ouvir coisas agradáveis. E muitas vezes nós nos encontramos assim, onde queremos ouvir algo que afaga nossa alma, nosso coração, mas sabemos que a verdadeira doutrina é aquela que vai contra nossas vontades, contra os nossos desejos. Esse é o batalhar pela fé diária de cada um de nós, que possamos, em nome de Jesus, ter isso em mente e no nosso coração, que diariamente enfrentaremos essa batalha, mas o Senhor estando conosco, nós venceremos em nome de Jesus. Feliz aquele que lê e que ouve as palavras da profecia e as guarda no seu coração, pois tudo isso há de acontecer em breve. Feliz aquele que lê e que ouve as palavras da profecia e as guarda no seu coração, pois tudo isso há de acontecer em breve. Pois há de vir o tempo em que os homens não aguentarão a doutrina verdadeira, mas cercar-se-ão de muitos mestres, pois o desejo dos seus corações é de ouvir coisas agradáveis, é de ouvir coisas agradáveis. Pois há de vir o tempo em que os homens não aguentarão a doutrina verdadeira, mas cercar-se-ão de muitos mestres, pois o desejo dos seus corações é de ouvir coisas agradáveis, é de ouvir coisas agradáveis. Cuida de ti mesmo e da doutrina, fazendo assim salvará mesmo como a teus ouvintes.
cuida de ti mesmo e da doutrina, fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes, tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém. E aqui o apóstolo Paulo, poderosamente usado pelo Espírito, faz um alerta, advertência, para que a maravilhosa igreja de Colossos não saísse da visão. Era uma igreja maravilhosa. Ele diz aí no início que havia muita fé, muita liberação do Espírito naquele lugar. O Espírito Santo, o ministério da palavra, que é o Espírito Santo, ele sempre preocupa-se com a saúde da igreja, dos membros ali. Se preocupa sempre em manter os irmãos crescendo a cada mês em fé. Quão triste é quando o Senhor fecha um mês, faz um passa-régua, faz um balanço e não houve crescimento da maioria dos irmãos naquela igreja. Quão triste a situação fica. Porque o anjo do Senhor, a administração universal de Cristo é assim, né? Chega no fim do mês, no fim da semana, não sei, o Senhor passa a régua em todos. Vamos ver aqui como está a situação espiritual desse povo. Aí faz a média, não houve crescimento. Não tem almas novas ganhas. Não teve manifestação do Espírito. Não houve crescimento de vida, não houve transformação, não houve arrependimento aquele mês. Pelo contrário, os crentes estão esfriando na fé. Quão triste essa situação fica. E aí o Senhor olha assim, a despensa da igreja lotada de comida boa. Foi dada tanta comida esse mês, mas não houve fruto. Ah, que tristeza deve ser para esse Senhor que administra essa obra. Que decepção. Porque veja bem, quando um pai e uma mãe alimentam um filho, os filhos, eles compram do bom e do melhor, os produtos mais nutritivos que tem, porque ele quer ver o filho fortalecido, crescendo, ganhando peso, fortalecendo a massa muscular, e quer ver o filho saudável e não doente, né? Então o pai, quando vai para o mercado, ele pensa em tudo isso. A mãe, ele escolhe o melhor alimento, o mais caro geralmente, né? E prepara aquilo com muito esmero e com muito cuidado para fazer um balanceamento vitamínico e de nutrientes que realmente dê uma saúde perfeita para evitar doenças e morte dos seus filhos. O nosso Deus é assim também. Ele escolheu um povo e mandou comida para esse povo. E mandou comida de qualidade, irmão. Com rico teor de nutrientes. Para que sejamos robustos espiritualmente, cheios de fé, fluentes de espírito. E já era para Cristo ser honrado na cidade onde nós estamos. E o Cristo já deveria ser extremamente desejado na comunidade onde estamos. Mas as pessoas ainda não foram tocadas. A luz de Cristo não resplandeceu nos gentios. Cristo não é um atrativo naquela cidade.
Mas Deus olha tudo que já investiu. Eu digo, bah, não é possível, gente. As pessoas preferem ainda festas, bebidas, noitadas, do que a Cristo. A inoperância, a fraqueza da igreja, dos crentes daquela cidade. Quando a igreja primitiva, Deus nutriu os 120, era 5.000 num dia, 3.000, 5.000 homens, né? Mais mulheres e crianças batizados. O apóstolo chegou em Corinto, arrebentou com as seitas, desmascarou Satanás em Filipos também, porque havia uma unção nele, onde ele chegava, havia uma unção divina. Claro que tinha oposição, tem gente que na cidade que não vai se converter, a gente sabe. Mas os que são do Senhor têm que vir. Em nossas cidades tem muita gente que é do Senhor. Mas com a igreja fraca desse jeito, dificilmente, se Deus não fizer alguma coisa extraordinária em nós, dificilmente nós vamos influenciar um povo que tem eleição a vir para o Senhor. Por causa da desqualificação espiritual, por causa da preguiça, os motivos são os vários. Na verdade, tudo isso que eu estou citando, o problema é o ego, né? Mas então Deus sempre protege a sua casa. Eu queria mostrar aqui no versículo 8 de Colossenses 2 para os irmãos. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia. Cuidado. Ele dizia para uma igreja gloriosa, gente, uma igreja no Espírito. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que havia lá? Era uma mistura de Herodes com o farisaísmo. Dois fermentos. E um estava prestes a serem lançados no pão daquela cidade, e Deus estava vendo os movimentos ocultos de Satanás, dos espíritos, dos demônios tomando pessoas para trazer doutrinas falsas para dentro da igreja, para gerar dúvida, desvios, divisão, contendas na igreja. Imagina, quando Deus manda o ministro pregar isso, é porque Deus já viu todo o arraial das trevas fazendo reuniões, planejando a destruição da igreja daquela cidade. E aí prega. Quantos anos aconteceu isso aqui? Quem que deu importância? Quem creu na nossa pregação? Como está escrito em Isaías. Quem creu? A prova é que essa cidade aqui, há uns anos atrás, nós tínhamos na igreja tanta gente, que eu creio que, sem medo de errar, metade dessa cidade fez a oração professando a sua fé em Jesus. Onde está esse povo? Quem creu na nossa pregação? Então estamos aqui, depois de distúrbios causados por esses espíritos malignos que tomaram pessoas da igreja para causar problema para a igreja do Senhor Jesus. Porque o diabo não vai escolher um cara do mundo para vir aqui nos atrapalhar com falsa doutrina. O diabo vai usar crentes para fazer isso. Claro que o grande perigo aqui era uma religião
é chamada conhecimento, gnosticismo. A gnose é uma seita, né, que foi criada antes da época de Jesus, que fazia uma mistura de uma doutrina judaizante com a doutrina herética, esotérica, né? Eles tentaram fazer uma acomodação ali para tentar roubar gente do judaísmo, roubar gente de outras religiões, para formar um bloco forte naquela região para impedir que pessoas viessem para a igreja. Porque o diabo já sabia que alguma coisa de Deus ia se manifestar com a cruz de Cristo. Mas na verdade, fazendo toda a decomposição, a gnose é o seguinte: considera Cristo um integrante de uma hoste que se localiza nos ares, que são intermediários entre a terra e Deus. Ele desqualifica, desconhece, não aceita a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo. Diz que é mais um ser, um mestre ascensionado, um espírito, que Jesus é considerado assim um espírito, que está ali no meio, entre Deus e a terra, e que alguém pode fazer alguns pedidos e ele pode levar para Deus. Mas não qualifica Jesus como o homem Deus e Deus homem. Isso não. Então é uma seita herética e que o apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito para combater, porque ele é carregado de filosofia humanista, de lógica humana, né? É uma misturança. Satanás sempre faz uma misturança, porque ele pegando um pouco de cada doutrina e faz a misturança, e sempre ele vai agradar alguém, porque tem uma parcela naquela mistura que agrada a todos quase. Uma parcela. E às vezes essa parcela é o suficiente para tirar a pessoa da fé. E era o que estava acontecendo na igreja. A igreja estava sofrendo uma ameaça grave por essa religião, por essa filosofia falsa, né? Essa doutrina falsa que desqualificava a obra redentora de Cristo completamente. Irmãos, assim, ó, você pode até dizer para mim que está ouvindo essas coisas, o que é que eu tenho que ver com isso? Mas quem sabe, tem coisas semelhantes aí, né, que não deixa você se entregar para Jesus. Né? O que é a religião humana, que é a filosofia, que é a psicologia, sei lá o que quer chamar, a ciência humana, o que ela quer fazer? A ciência humana, ela luta século após século para botar o homem no centro e deixar Deus de servo. Então Deus é só para atender os nossos pedidos e resolver os nossos pepinos. Todo o humanismo vai pregar e chegar nessa premissa final. Sempre. Não adianta você discutir comigo, pegar particularidades filosóficas e estudar os filósofos da época passada que contribuíram com a humanidade, até concordo que muitas coisas foram positivas, mas quando se fala em salvação, não tem o que fazer. Amém? Quando se fala em salvação e santificação, aí muda tudo. Nada dessas coisas presta para mim. Agora, para o dia a dia da humanidade, muitas coisas foram benéficas, mas com certeza. Né? Mas com certeza. Ajudaram? Contribuíram? Sim, com certeza. Agora estamos falando de glória de Deus. Então, a única coisa que põe Deus no centro da minha vida e do universo é a Bíblia. Não tem outro ensinamento. Não tem outro conhecimento.
É só esse aqui. E se você acredita nesse conhecimento, você vai alcançar o prêmio da soberana vocação, que é ser humilde. Para ser humilde, é óbvio que você vai ter que declinar da paixão que você tem por si mesmo. Do cuidado que você tem por você, que é excessivo e descabido. Porque de ti cuida Deus, ele disse. Mas as pessoas na igreja não acreditam nisso, irmão. Quantos anos se prega aqui isso? Até hoje ninguém aderiu. Ninguém teve uma decisão sábia. Ninguém confiou em Jesus desse jeito. Então, na verdade, nós estamos assim, com uma fé fermentada, na verdade. Eu creio um pouco em mim e creio um pouco em Jesus. Eu creio um pouco em mim e nos homens e um pouco no Senhor. Aquilo que me convém, eu confio no Senhor. Aquilo que não me convém, eu confio em mim. O que é isso? Não tem coisas que estão misturadas? Não tem 2 tipos, 3 tipos de fermento aí? Então como é que a gente não cai na realidade? Até quando nós vamos provocando Deus com essa resistência, essa dureza de coração? Até quando? Eu quero dizer para você que todos os cuidados que eu tive pela minha vida foram vãos. Foram vãos. Porque quem cuidava de mim era Deus e eu não sabia. Se vocês olhar para trás e ver o que já experienciou, o que passou, quem te cuidou? Foi você? Mas você é a pessoa mais incompetente que tem para cuidar de você. Se você estudar a Bíblia, você vai descobrir isso logo. Você é a pessoa mais desqualificada para cuidar de ti. Porque teu ego já te traiu tantas vezes e você não se deu por conta. Basta olhar para trás, irmão. Quantas vezes ele te traiu? Olha o que ele já fez você passar na vida. Como é que você não avalia isso com realidade? Eu pergunto isso. Até quando a gente vai... me engana que eu gosto nessa posição. Me engana que eu gosto. Eu sinto... quando tu me engana, eu gosto. Eu me sinto bem. O povo adora ser enganado por causa da mente corrompida, estelionatária que ganhamos do velho Adão. Nós nos sentimos bem quando vem engano, mentira, ilusão, sabe? Agora, quando vem verdade, tira para lá, isso aí gera mal-estar. A prova é que tem crente que não abre a Bíblia há mais de 30 dias, 2 meses, 90 dias, 6 meses. Não estuda, faz 1 ano que não estuda mais nada da Bíblia. Eu não estou exagerando. Não come já faz mais de ano. Está numa fraqueza e numa anemia que daqui a pouco vai virar leucemia, é fatal. Então era isso para hoje, né, meu irmão? Que Deus tenha misericórdia de nós, porque expostos já estamos. Agora, a gente ser exposto é uma coisa, agora eu aceitar, liquidar com a velha criação é outra coisa. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Amém, meus irmãos. Então, saudar os irmãos que entraram depois, irmã Maria do Céu, irmã Francinete. Boa noite, pessoal. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmã. Deus Boa abençoe. noite. E o irmão José. E o irmão José entrou agora também. Amém? Já estava aqui com a gente a irmã Luzia, Núbia e também o Sullivan. Então, meus irmãos, começando hoje a semana, a última semana, né,
do mês. Amém. A irmã Maria do Céu, Deus abençoe, minha irmã. Estou só enxergando, mas não estou ouvindo. Amém, irmã. Deus abençoe vocês aí. Pois, começando então a última semana, né, do ano, né, irmãos? Que essa semana vai ser interessante. Vai começar num ano, vai terminar no outro. Né? Logo, logo vem o novo ano. Mas isso, eu digo assim, o que serve mais para nós, essa troca de ano, é da gente poder olhar para nós, ver as coisas que ainda tem que ser mudada, amém? Colocar perante Deus, pedir para o Espírito Santo nos iluminar. E hoje, então, estamos fazendo uma mensagem com base na mensagem do culto mundial de ontem, né? Que falou bastante com a igreja, foi um alerta assim, para a igreja sair assim, daquela pasmaceira espiritual, né? Nós temos que sair da acomodação. Jesus nos chamou para sermos testemunhas, né? Esse é o nosso chamado. E o testemunha representa o quê? Expressar Cristo, né? E expressar Cristo quer dizer o quê? Praticar a palavra, né? Tudo isso envolve o nosso testemunho. Mas então, eu senti da gente olhar umas palavras hoje, então, onde o próprio Jesus fala e dá conselhos para nós. Vamos ver primeiro um aqui, Jesus falando dos últimos tempos, lá no livro de Mateus 24, vamos ver do 9 ao 14. Jesus falando sobre como seriam os últimos tempos, que hoje nós estamos chegando nesses últimos tempos, né? Então, Jesus falou assim, olha aqui, então sereis atribulados e vos matarão. Misericórdia, né? Está acontecendo. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, a gente vê hoje países que os cristãos são perseguidos, são mortos, são odiados, como fala ali, né? Sereis odiados de todas as nações, olha aqui, né? Muitas nações hoje perseguem os cristãos, a gente vê lá na China, África, e vários países hoje tem perseguição direta, né? E morte de cristãos. Nós aqui ainda podemos pregar o evangelho, nós ainda temos alguma liberdade no nosso Brasil, mas não sabemos até quando, né? Então é importante a gente estar aproveitando sempre as oportunidades. E Jesus seguiu falando aqui, ó. Então, nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. A gente vê a falsa profecia aí correndo solta, né? Em muitos lugares, que a palavra de Deus é distorcida, é pregada parcial. E na própria internet, a gente vê muita apostasia, mensagens. Cuidado com as mensagens que tem na internet, irmão. A gente se apresentam como sábios e acabam dizendo bobagens, distorcendo a palavra, né? Cuidado com a fonte, de onde é que tu está ouvindo a mensagem, quem é aquela pessoa, né? E testifica na palavra. Os falsos profetas hoje estão soltos por aí, eles usam hoje a internet, né? E se colocam como pessoas que entendem do evangelho, né? Grandes entendedores da palavra. Tem que ter muito cuidado com o falso profeta. E o versículo 12 aqui, ó, diz uma coisa séria: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se fará de quase todos. A iniquidade aumentou. O que quer dizer isso, né? Aquelas pessoas que estão no mundo, a iniquidade aumentou. Então, se a iniquidade aumenta, aquela pessoa que está no mundo, ela vai cada vez mais não gostar dos crentes, dos cristãos. Cada vez mais nós vamos ser rejeitados, né? Por quê? Aumentar a iniquidade quer dizer aumentar as trevas das pessoas. E a treva não gosta da luz. Então, essa parte também vai ter mais conflitos daquelas pessoas que estão no mundo, né, com aquelas que são. Isso aí. E tem a ver com esse versículo, multiplicação da iniquidade. Ó. O amor se dá de quase todos. A gente não vê isso acontecendo. Hoje vê coisas, barbaridades, maldades, coisas perversas, né? A gente vê isso aí fortemente em tudo que é lugar, na política, né? Em todos os lugares, na própria TV, a gente vê hoje muitas coisas aí que são distorcidas. Tudo isso aí é a iniquidade que aumentou, o amor se esfriando, né? Mas olha o que diz o 13 aqui. Aquele, porém, que perseverar, isso aqui é para nós que Jesus fala, né?
Perseverar até o fim. Então, no meio de todas essas coisas, nós temos que perseverar até o fim. Então, não podemos desanimar, esmorecer, né? Amém? Esse será salvo, esse vai receber a salvação, plena salvação, né? Esse vai se livrar daí também, e sabe do quê? Da grande tribulação, né? Amém? São os vencedores. E o versículo 14, muito importante. Esse versículo está no nosso canal aqui, né, da igreja, do Natal. Ele é falado aqui porque é um versículo muito importante. E será pregado este evangelho do reino, né? Então, isso foi alertado muito no culto mundial. A importância, o foco tem que ser o reino, né? Quanto mais o reino de Deus for implantado, mais os problemas são resolvidos. Hoje o grande problema do mundo, que o que está aí não é, né? Não é o reino de Deus, é o reino das trevas. Por isso que o evangelho do reino tem que ser pregado, né? Então, será pregado este evangelho do reino por todo mundo. Está acontecendo já. A internet facilitou muito isso. Para testemunho a todas as nações. Então, Deus quer um testemunho. Quem é que vai dar o testemunho, né? Somos nós. Então, nós somos chamados a sermos testemunha de Cristo, né? Esse é o nosso chamado. Eu tenho que ter essa preocupação. Amém? Então, será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amém? Então, quando se consumar essa pregação, se consumar esse testemunho, aí implica também na igreja gloriosa, né? Isso aí implica na igreja gloriosa. Aí vem o fim, né? Termina a era da graça. Começa, então, a grande tribulação. Isso que é o fim aqui. Mas, irmãos, e conselhos espirituais do Senhor aqui. Peguei algumas passagens. Essa passagem foi a que foi pregada no culto mundial. Vamos ver primeiro aqui, então, Colossenses 2:8. Essa palavra também é um alerta para a igreja aqui, né? A igreja foi alertada através dessa passagem bíblica aqui. Diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, né? Então, isso aqui vai estar aí, que eu estava comentando com vocês aí. O aumento da iniquidade, as apostasias, os falsos profetas, né? Tudo isso vai estar aí. Porque a gente é enredado com vãs filosofias, com vãs sutilezas, né? Amém? Muito cuidado com isso, então. Nós temos que conservar nossa fé em Cristo, né? Não deixar que nada venha nos afastar da doutrina pura e santa, né? Nos afastar do evangelho do reino, nos afastar da palavra da cruz, né? É aí que está a nossa salvação. Amém? Então, cuidado com vãs sutilezas, com filosofias humanas, conforme a tradição dos homens. Olha as tradições hoje, né? Fim de ano sempre é muita tradição humana, né? Conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, né? Tem que tomar cuidado com tudo isso aí. Todas essas coisas aí que podem nos envolver e nos afastar de Deus. Mais uma passagem, 1 Coríntios 6:12. 1 Coríntios 6:12. Tudo são mensagens de alerta que o Senhor dá para nós que Ele chamou e quer de nós um testemunho, quer que a gente seja sal e seja luz, né? O que fala aqui, então, nessa passagem? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Amém? Eu tenho que cuidar, então, para ver o que é lícito, mas não convém. Que realmente vai ser algo conveniente para a edificação minha e dos outros, né? Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu não posso me envolver nas coisas, né, que são mundanas, as coisas que são tradições humanas, né? Eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. O mesmo 1 Coríntios, vamos ver agora o capítulo 10. 1 Coríntios 10, 23. É um complemento dessa passagem aqui. 1 Coríntios 10, 23, ele fala assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam, né? O que a gente viu na outro versículo, né? Cuidado, ela pode ser lícita, mas não convém. Ela pode ser lícita, mas não edificam, né? Eu tenho que estar sempre visando o quê? Edificação, né?
Tudo tem que envolver edificação minha e dos outros. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Né? Amém? Vamos ver agora mais conselhos do Senhor, livro de Efésios 5. Efésios 5, vamos ver aqui do 15 ao 18. Todos são conselhos espirituais que o Espírito Santo, né, nos passa. Importante para nós. Ó, portanto, né, vede prudentemente como andais. Tudo é conselho para a gente, né? Não como nécios. Eu não posso andar como nécio, e sim como sábios. Olha as virginécias e as prudentes, né? Remindo o tempo. Versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Bota maus nisso, né, irmãos? Então, nós temos que remir o tempo. A gente não sabe quanto tempo nós temos, né? E o 17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. Isso tem sido muito falado nas mensagens, né, do Ministério da Palavra. O foco tem que ser o reino. Qual é a vontade do Senhor, né? Ele quer edificar o reino dele na terra. Ele quer implantar o reino dele na terra, né? E nos chamou para isso. Né? E o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho. Vinho quer dizer coisas do mundo, no qual há dissolução. Mas, conselho espiritual aqui muito importante. Enchei-vos do Espírito. Amém? A gente possa iniciar um ano cheio do Espírito Santo. Misericórdia, né, irmãos? O ímpio se enche do vinho. Amém? Mas nós temos que estar cheio do Espírito Santo. É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós façamos diferença, né? Amém? Outra passagem também, vamos ver aqui. Agora, também Efésios 4, vamos ver aqui 4:17. Fala também. Tudo é palavra do Espírito Santo falando para nós, nos exortando, né? Nos dando alerta. O que ele diz ali? Vamos ver o 17. Depois o 22. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, né, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, não podemos andar mais como os gentios. O Senhor quer diferença, né? Ele quer que a gente faça diferença, Ele quer sal, Ele quer luz, Ele quer testemunho. Vamos ver o 22 agora, na sequência. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Tem que me despojar de tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é racional, que é natural, que é tradição humana. Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, né? E o versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Renova a tua mente, né? Medita na palavra de dia e de noite. É Josué 8, né? Tantas vezes foi falada essa passagem aqui neste ano. Renova o teu espírito, renova o teu entendimento, renova a tua mente. E o versículo 24. E vos revistais do novo homem. O velho tem que ficar para trás, né? A gente fala tanto do, né, o ano velho, né? Mas o velho homem que tem que ficar para trás, né, irmão? Bem, tem que vir o novo homem. Não adianta mudar de ano, né? E continuar com o mesmo velho homem. Nós temos que trocar. Nós temos que agora nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Para finalizar, vamos ver Apocalipse. Apocalipse é o último livro, né? O Apocalipse 22. Ele fala algo muito importante e mostra agora como é que vai ser nessa última hora. Isso já está acontecendo. Apocalipse 22, 11. Vamos ver o 11 e o 12. Fala assim, ó. Olha que isso está acontecendo já hoje, irmãos. Continue o injusto fazendo injustiça. Isso tem acontecido muito. Continue o imundo ainda sendo imundo. Misericórdia, né? O justo continue na prática da justiça, né? Continua na prática da justiça. O que é prática da justiça, né? A palavra, essa doutrina. E o santo continue a santificar-se. Amém? Mesmo que o injusto esteja fazendo injustiça, o imundo
se sujando cada vez mais. Eu tenho que buscar sempre o quê, né? Continuar na prática da justiça, continuar na santificação. Amém? Vamos ver agora, então, deixa eu ver. O 12. Fala assim, eis que venho sem demora. Quem é que está falando aqui? Jesus. E comigo está o galardão, né, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O galardão vem pelas obras, né, obras espirituais que eu faço para Deus, através do corpo de Cristo. Vamos agora para o 14, finalizar o versículo 14. O que diz aqui? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, né, no sangue do Cordeiro. Tem que lavar minhas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito à árvore da vida. E entrem na cidade pelas portas. Amém? Que cidade é essa? Nova Jerusalém, né? Esse é o chamado final para nós todos. As portas, diz que são 12 portas. Amém? E para isso é importante que eu passe antes para onde? Pro milênio, né? A próxima dispensação agora é o milênio. E lá, então, vamos entrar pelas portas, que são 12 portas, a Nova Jerusalém. Amém, meus irmãos? Então, essa mensagem, essas palavras falam bastante para nós, né? Nos exortam a buscar essa prática da santidade, da meditação na palavra, né? Do testemunho. Nós somos chamados a sermos testemunhas de Cristo. Vós sois minhas testemunhas. Amém? Mais alguém? Agora abrir para vocês falar também. Está aberto para vocês também. É importante que o Espírito Santo tocar realmente para falar algo, é que a gente possa se falar, possa compartilhar, né? O Espírito Santo dá liberdade para nós. Amém? A Nora, então, pode falar também. Amém. Então, vamos abrir em Atos 1:8, que mostra o objetivo, né, todo o trabalhar de Jesus nas nossas vidas, né, é que a gente chegue a isso que está escrito aqui em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, o nosso chamado, né, é de ser testemunha. Então, às vezes a pessoa diz assim, eu não sei o que Deus quer comigo. Nosso chamado de qualquer um, nosso chamado genérico é de ser testemunha de Cristo, testemunhar de tudo aquilo que Jesus faz na nossa vida, todas aquelas áreas que ele já nos deu vitória, tudo aquilo que nós já fomos transformados, né? Nós precisamos testemunhar, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, no lugar onde a gente estiver, seja na terra onde a gente nasceu, seja por perto, seja nos confins da terra, onde o Senhor nos levar, o nosso encargo, nossa responsabilidade é de testemunhar de Cristo, né? Então, nós sejamos testemunhas do Senhor, né? Vamos abrir também em Colossenses 3, 5 e 6. Vamos falar um pouquinho de santificação, então. Então, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, nós temos uma natureza espiritual, que está no nosso espírito humano, e uma natureza terrena, que está na nossa carne, né? Que Paulo disse que na minha carne não habita bem algum. Por quê? Porque ali habitam demônios, né? Vários demônios. Então, aqui cita alguns, a natureza terrena é composta de vários demônios. Então, ele quis dizer assim, prostituição, impureza, paixão lasciva. Então, quando eu tenho desejo de bebedice, glutonaria, né? Desejos, né, da carne, né, da sensualidade, isso tudo é paixão, né, lasciva, diz aqui, né, desejos malignos, avareza, né, que é o amor ao dinheiro. Então, tudo isso, impureza, tudo isso é natureza terrena. Se a gente meditar lá em Gálatas 5, né, do 19 ao 21, ali tem todas as obras da carne, né? Então, nós precisamos meditar para ver
as áreas em que nós precisamos ser transformados ainda, né? E aí Deus vai nos transformar. Então, aqui o versículo 6 diz assim, ó: por essas coisas, versículo 6, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, naquelas áreas que a gente desobedece, Deus vai trabalhar a nossa vida. Ele vai julgar aquela área para que eu venha a me arrepender e obedecer. O objetivo de Deus não é nos destruir, é nos salvar. Mas para isso eu tenho que me arrepender, eu tenho que me lavar as minhas vestes, né, no sangue do Cordeiro, eu tenho que confessar os meus pecados, ser transformado, né, me arrepender e expressar a nova natureza, né, a natureza do Cristo, o novo homem. E aí a gente vai receber a retribuição depois, que é o galardão, pelas obras que a gente praticar dentro do corpo de Cristo, né? Então, nós temos necessidade de sermos transformados. Vamos abrir também 1 Pedro 3,15. Então, diz assim, ó, falando de santificação ainda, diz assim, ó: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então, se o teu coração está com alguns desejos que não são de acordo com Cristo, né? De ficar irado, de julgar, criticar, se rebelar. Então, tudo aquilo que é terreno, que é natural, que é da carne, né? Eu tenho que escolher me negar para que Cristo seja santificado no meu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, às vezes, o ímpio se espanta muito quando a gente age de forma diferente deles. Quando a gente perdoa, quando a gente se santifica, quando a gente não age, né, de maneira como eles agem no mundo, né, com bebedices, com glutonarias, né? Quando a gente trata as pessoas, né, não como elas nos tratam, mas tratamos elas com amor, né? Mesmo quando elas nos distratam. Então, tudo isso é testemunho, né? E aí nós estamos mostrando que nós estamos preparados para mostrar a razão pela qual nós agimos dessa forma, que é expressar o Cristo, né? Vamos abrir também em Colossenses 4:5. Então, quando a gente estiver, né, sendo questionado, quando tiverem, né, muitas vezes a gente vai estar no meio dos ímpios, né? Então, aqui tem um conselho do apóstolo para nós, né? O apóstolo Paulo: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. E sabedoria é o conhecimento de Deus e não o nosso. Não a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus. Quer dizer, pratica a palavra quando tu estiver com aqueles que são de fora. Não age segundo o mundo, assim como segundo a vaidade, né, dos pensamentos humanos, né? Age com a sabedoria de Deus. Vive a palavra para que eles vejam Cristo. Aproveita as oportunidades que tu tiver junto com os ímpios para testemunhar de Cristo. Então, Deus quer que a gente seja testemunha. E aí a gente tem que usar a sabedoria de Deus e aproveitar as oportunidades. Amém? Amém, irmãos. Então, lembrar que nessa sexta-feira, às 22 horas, tem uma live especial, né, com o ministro da Palavra, Sérgio Alves, falando sobre o tema a posição de presbítero, né? A posição de presbítero. Próxima sexta, às 22 horas, canal do YouTube da Rádio e TV Menorá. Vai ficar postado, quem não conseguir assistir, pode assistir depois. E eu sempre lembro também, né, assistiu pela primeira vez esse vídeo, gostou do vídeo, né? Então nos ajuda
Como? Se inscreve no canal. A inscrição do canal é importante, né? E além da inscrição, gostou da mensagem? Curte, comenta, compartilha, né? Curtir, comentar e compartilhar também é importante. Amém? Vai ajudar o canal que ele seja mais impulsionado e que a mensagem chegue a mais pessoas, né, no YouTube. Nosso objetivo é pregar o evangelho do reino, né? Amém, meus irmãos? Mas, então, estamos finalizando a live. Não sei se alguém quer compartilhar algo antes de terminar. Sempre eu deixo um espaçozinho pequenininho, ainda tem aqui, não sei. Sempre abro para vocês. Amém, irmão? Então, assim, hoje é o último dia do ano nessa live, né? A última live do ano, né? Então, nós temos que aproveitar. Tem na quarta. Tem na quarta ainda desse ano? Não, já vai ser o ano que vem. É quinta? 31. É quinta? Quinta é o dia primeiro. Quinta é primeiro. É mesmo, mas vamos aproveitar então. Amém. Irmãos, assim, é um testemunho rápido aí, como a irmã disse que nós temos que testemunhar, né? E o Senhor me tocou logo no início, né, para mim se expor, né? A irmã Núbia sabe que eu e ela tem essa mania, o Espírito Santo sempre nos expõe, né? E assim, muitas vezes a gente tem medo de se expor, né, pelo que os outros vão pensar, pelo que os outros vão falar, ou até o que vão achar de nós. A gente fica com aquele medo, né? Mas o Espírito Santo está aqui, você vai ter que falar, né? Então, amém, Jesus. Irmãos, aqui em 1 Pedro, 1 João 1:8 diz assim: se dissermos que não temos pecados nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, nós temos que vigiar isso, né? Se nós achamos que nós somos perfeitos, que nós não temos pecado, e nós crer nisso, temos que ter muito cuidado com isso. Né? Aí o versículo 9 diz assim ainda: se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmãos, assim, o Senhor me lembrou isso agora. E eu nunca pedi perdão a Deus, porque primeiramente eu tenho que pedir perdão a Ele, né? Ele me expôs aqui agora, né? Como a irmã falou aí de nós, né, ver nossos pecados e tudo. Então, assim, o Espírito Santo me mostrou como eu sou ingrata com o Senhor. Né? Logo no início, que eu vim aqui para Caém, eu estou muito envergonhado, viu, irmãos? Em nome de Jesus, mas principalmente ao Senhor Jesus, né? Logo que eu vim aqui para Caém, que eu deixei de congregar com os irmãos, eu ainda não estava participando de live, eu botei assim na minha cabeça, eu parei de participar do Pão de Judá, das mensagens da rede, e pensei assim: eu não quero mais congregar na igreja, porque só é cruz, né? Porque lá só fala da vinda de Jesus e que nós temos que nos acertar. Não, porque eu quero pecar, irmãos, viu? Mas eu pensei assim, mas eu não quero ficar ouvindo todos os dias que Jesus está vindo. Eu não quero ter medo de dormir e acordar no meio da madrugada. Né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou para outra igreja, vou continuar me santificando, mas vou para outra igreja. E isso acabou que realmente eu fui, né, aqui para a Assembleia do Reino de Deus, e aí depois disso eu ainda fui para outra igreja, porque o Senhor me colocou nessa só por um tempo na Assembleia e me jogou para outra. Mas aí o Senhor veio, né, através de um culto que eu um encontro que tem, o Senhor falou comigo, né, que eu tinha que retornar, né, para os átrios do Senhor, que eu tinha que voltar para a igreja que eu estava batizada, que era para me afirmar. E assim, irmãos, eu ainda continuo endurecida, né? Orando, clamando, participando de vigílias de oração e tudo, mas desobedecendo a Cristo, né? Porque principalmente é a gente obedecer. Então, assim, irmãos, até o irmão Val veio, graças a Deus, de Salvador para cá, para Caém, passou por aqui, conversou com a gente, e ali foi uma iluminação, né? Que o presbítero aqui trouxe para a gente, a liderança aqui da Bahia trouxe para mim e para meu esposo, né, da gente abrir o grupo familiar na nossa casa. Até a irmã me perguntou essa semana, mais uma vergonha, mais uma exposição, a irmã me perguntou ontem se eu estava fazendo, né, os cultos. E realmente eu estava fazendo. Depois que o irmão Val me iluminou, que Jesus me iluminou através do irmão Val, eu realmente comecei a fazer o culto. Só que só era eu e meu esposo participando. O que acontecia? De 7 às 8 a gente fazia como está fazendo aqui, e depois só eu falava, só eu explicava, meu marido não abria a boca para nada, não queria orar.
E aí eu falei assim, Senhor, eu não quero fazer mais não, porque só eu me sinto nessa obrigação, ele não falar nada do que entendeu, ou do que, se ele tá tendo alguma dúvida e nem nada, então eu não vou fazer mais, e realmente já tem um mês, ou há mais ou menos um mês, que eu não estou fazendo a live, né, e realmente eu quis sair da igreja do Senhor Jesus Cristo, por causa da cruz, que a gente só escuta a verdade mesmo, não porque eu queria pecar, mas sim porque eu não aguentava mais falar, Jesus está voltando, e que eu tenho que buscar almas, que eu tenho que obedecer, e que eu já estou cheia de levantar de madrugada, sabendo que eu não levanto porque eu quero, mas sim que o Espírito Santo que me levanta, né? Então, assim, irmãos, eu vi que eu me endureci para Cristo, né? E aí, irmãos, esse mês passado mesmo, eu passei quase uns 15 a quase um mês com dor de cabeça direto, e sem entender o porquê, o motivo que eu estava com aquela dor de cabeça, né? E é o que, irmãos? Deus me disciplinando para mim voltar para a igreja. E aí, hoje, do nada, eu estava fazendo uma faxina na casa de uma irmã da igreja e me veio uma mensagem daqui dos encontros e eu fui prestar atenção. Falei assim, Senhor, quando eu chegar em casa, eu sei que eu vou fazer as coisas, mas, Senhor, me lembra dessa mensagem de novo. Me lembra de eu ir para a rádio ou para qualquer mensagem que seja da tua palavra, meu Deus. E aí, quando eu cheguei, que eu botei no YouTube, a primeira coisa que veio foi ontem, a mensagem de ontem, essa que a gente acabou de assistir, né? Que falou sobre a religião, as coisas, as tradições, que eu até me envergonhei, porque eu fui, a primeira vez que eu fui participar de uma ceia, não porque eu quis, que eu falei não imediatamente, eu e meu esposo, mas aí eu conversei com a autoridade, e a autoridade falou assim, irmã, Deus está vendo que a senhora não vai por causa da ceia. Deus está vendo que a senhora não vai por causa do Natal. Eu até bati o pé com ele, falei assim, irmão, eu não quero ir, eu não me sinto bem. Eu vou ter que me enturmar com pessoas, eu não gosto de jeito nenhum. Eu sou da roça, gosto de ficar na minha. Mas aí o irmão e a irmã conversaram muito comigo e aí me transmitiram que se Deus estava pedindo para mim, que era para mim realmente fazer a oração do novo nascimento e falar a palavra. E realmente, irmãos, tinha acho que praticamente umas 30 pessoas da família de meu filho lá, e na hora da ceia me mandaram eu orar. E aí me veio a oração do novo nascimento, e aí eu ainda preguei João 14:6, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Marcos 16:16. Eu sei que ficou todo mundo descontraído e tudo, mas todo mundo repetiu a oração comigo. Então, assim, irmãos, foi duas coisas aí que o Senhor mandou eu né, botar para fora, né, me humilhar mesmo, que foi querer sair da igreja por causa de medo, né, de relaxamento, porque eu não queria ler, realmente eu não estou lendo apostila nenhuma, né, não estou fazendo os cultos, mas Deus está me iluminando através de hoje, que o Senhor me tocou lá na faxina na casa da irmã, o Senhor falou comigo hoje, e falou através, eu assisti esse culto mundial hoje 2 vezes. Por quê, irmão? Porque realmente entrou dentro de mim, ele me cortou, e o Senhor, assim, tá me cobrando muito, e eu peço oração para os irmãos, né? Que nós não viemos ter vergonha, irmãos, de falar a verdade ou de se expor, porque se a gente sente de se expor, é porque o meu testemunho, como a irmã disse, vai edificar outra pessoa. Quem sabe não tem alguém passando pela mesma coisa que eu vou dizer, poxa, a irmã Luzia contou isso, que não estava gostando da igreja, que quis sair da igreja por relaxamento, porque não queria isso e isso. Oxe, então eu também vou me confessar, ou eu vou me endireitar, porque se a irmã teve coragem, né, de falar, é porque o Espírito realmente sabe o que está passando na nossa alma, no nosso entendimento. Então, irmãos, eu peço perdão primeiramente a Deus, como eu disse, que eu não tinha pedido perdão a Ele, como Ele me iluminou nessa hora aqui, tão grande, né, por eu ter saído da igreja dele e ido para outra, isso tá me cortando, e Deus, assim, eu quero ainda essa semana começar o culto aqui de novo, e eu peço muita oração para os irmãos, para que o Senhor venha me iluminar cada vez mais, e que não venha ficar só agora essa iluminação, que essa semente implantada em mim, irmãos, venha crescer e frutificar. Porque o Senhor disse, Apolo plantou, eu não sei quem regou, mas o crescimento, então que o crescimento dessa semente que foi implantada aqui agora, que ela venha crescer e resplandecer. E eu fiquei triste também, porque eu vi aqui no começo na live, eu falei assim, poxa, meu marido não tá, eu queria tanto que ele estivesse aqui, né, participando, nem que estivesse cochilando, que ele sempre está cochilando, mas que ele estivesse também participando, e eu creio que ele ia receber essa palavra também. Então, assim, os irmãos venham orar por mim, venham orar pela minha família, pelo meu esposo, para que nós viemos, irmãos, se aproximar de Cristo. Porque realmente não tem para onde a gente correr, a gente não tem mais que fazer planos ou sonhar mais com nada. É só obedecer, é meditar, é se consagrar. Realmente, essa mensagem de ontem veio para aniquilar mesmo, como foi o irmão falou ali. Só é você decidir agora.
Ou você decide pelo mundo, né? Como está aqui em 1 João 2:15, né? Ou eu decido pelo mundo, ou eu decido por Cristo, irmãos. E eu nasci para Cristo. E a minha família também, eu não sei o que eles pensam, mas eu creio que eles nasceram para Cristo também, porque eu sou uma descendente de Cristo, eu quero seguir o Senhor. E eu quero ir para as bodas em nome de Jesus. Agradeço pela oportunidade, irmãos. Glória a Deus. Né? Amém. Tudo faz parte, né, irmão? Confessar os pecados uns aos outros para ser curado. Isso faz parte da nossa vida de cristão, né? Lavar nossas vestes, Lavar né? as vestes no É sangue do importante. Cordeiro. Foi o que falou ali, né? Mas Amém. então, amém. Estamos terminando hoje, então, amanhã, então, na tarde, 15 horas, tem grupo na Casa da Dona Preta, em Macaíba, e na quarta, aí vai ser a última live do ano, dia 31, né? Amém? E na quinta vai ser a primeira. Tudo numa semana só, né? Então, No dia o último e outro dia o primeiro. No dia termina, no outro dia começa, né? Mas então, convidar a Nora a fazer a oração final, Amém. encerrando a nossa live de hoje. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença, ó Pai, colocamos cada um, Senhor, que assistiu essa live, Senhor, em nome de Jesus. Todos aqueles que ainda vão assistir, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que Tu possa estar alcançando cada uma dessas almas, Senhor. Que todas elas saiam daqui não como entraram, mas saiam edificadas, transformadas, Senhor, convencidas não por homens, mas pelo Teu Santo Espírito a tomar uma decisão por Cristo, a tomar uma decisão, Senhor, de ser uma testemunha de Cristo, de tudo aquilo que Cristo realiza nas nossas vidas, Senhor. Que possamos, ó Senhor Jesus, entender, Senhor, que nosso chamado é ser sal e luz, aonde quer que Tu nos coloque, Senhor, em nome de Jesus. Desde já, Senhor, queremos tomar uma posição por Ti, Senhor. Queremos, Senhor, ser novas criaturas, Senhor, em Cristo Jesus, nova criação, Senhor, novo homem, Senhor. Que o nosso ano não seja apenas uma passagem de tempo, mas seja uma mudança de mente, Senhor, de coração, Senhor, que o nosso coração seja renovado, transformado, Senhor, pela renovação da nossa mente, Senhor, em nome de Jesus. Desde já te louvamos e te agradecemos e te convidamos, completa a obra que Tu já começaste em nós. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe cada um de vocês. A irmã Núbia, tá ali, né? A irmã Elane, a irmãzinha, Sullivan, tem bastante gente. Maria do Céu, Maíra. Boa noite, irmã. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Elaine. Oi, Maria do Céu. Amém. Deus abençoe a todos. Irmão José, Deus abençoe. Irmã Facinete, Deus abençoe. Voltamos então na quarta-feira. Em nome de Jesus.